No final das contas, a nossa vida ela sempre gira em torno de alguém ou até mesmo de alguma coisa. Tem gente que vive para o dinheiro, tem gente que vive para o sucesso, tem gente que vive para aprovação, tem gente que vive por prazer, tem gente que vive para si mesmo. E você pode viver para muitas coisas e para muitas pessoas. E o maior perigo é quando há esse tipo de mentalidade dentro da igreja. A pessoa diz que foi salva, ela frequenta culto, ela participa da reunião. Só que lá no fundo, ela continua vivendo para si. Os próprios desejos continuam no centro, a própria vontade é quem governa, os próprios sonhos continuam sendo o eixo da existência. E essa pessoa diz que ela não pertence mais a si mesma, porque se ela foi salva, ela pertence a Cristo. Mas, apesar de ela dizer isso, ela continua vivendo em prol de si. Então, toda a sua vida gira em torno daquilo que ela quer, daquilo que ela gosta, daquilo que ela acha correto, daquilo que ela percebe que é melhor, da forma com a qual ela enxerga o mundo. E cristianismo não é isso. Cristianismo não é viver para si. Se você quer viver uma vida em busca daquilo que você gosta, que você quer, que você sente, que você acha melhor, que você quer alcançar, eu posso dizer uma coisa e talvez acabar com a sua expectativa. Esse não é o Evangelho. Esse não é o cristianismo. Cristianismo é para pessoas que desistiram de si. Cristianismo é para pessoas que deixaram de lado os sonhos, os planos, os projetos e agora vivem única e exclusivamente para si. Eu sei que às vezes nós temos uma mentalidade de que o Evangelho, o cristianismo, é o fato de que Deus o tirou do inferno, Ele vai nos levar para o céu. E aí então, quando eu morrer, eu não vou mais queimar no colo do Satanás, mas eu vou estar no céu, na eternidade com Jesus, em ruas de ouro e mansões celestiais. Amém? Mas é muito mais do que isso, meus irmãos. A salvação começa aqui. Desenvolver a salvação tem a ver com aqui e agora. Então, se você tem essa perspectiva apenas futura do Evangelho, você tem uma perspectiva errada. Isso precisa ser moldado pela palavra de Deus. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Dentro do contexto, Paulo ele defende o seu ministério, ele explica o que aconteceu com ele depois que ele teve um encontro com Cristo e como que ele não mais enxergava a vida da mesma forma, porque o homem que antes vivia para a sua própria justiça, para a sua própria glória, para os seus próprios objetivos, ele agora havia sido completamente tomado por Cristo, alcançado pela glória de Deus, embasbacado por aquilo que Cristo tinha feito nele. E então, a sua perspectiva do que é a vida aqui e agora muda completamente. E então ele diz uma das frases dentro, pelo menos para mim, mais estarrecedoras que existe na Bíblia, que é: e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo não está falando de comportamento. Paulo não está falando de deixar de pecar, de abandonar o pecado. Não que nós não devamos fazer isso, devamos fazer isso. Mas o que ele traz aqui, meus irmãos, é algo muito mais sério, é algo muito mais profundo. O que Paulo está dizendo
é sobre uma nova forma de existir. O que Paulo está dizendo é a realidade que ele fala em outros momentos, que é: antes eu vivia para mim, mas agora não existe mais mim. Não existe mais eu. E uma das maiores evidências da salvação é justamente essa: o fato de que Cristo, Ele não é mais parte da nossa vida, Ele é o centro da nossa existência, e tudo que eu faço ou deixo de fazer, a forma como eu existo no mundo, ela parte do princípio que a minha vida não pertence mais a mim, mas pertence a Ele. Amém, meus irmãos? Então é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Salvos, e agora? Agora a sua vida não é mais sua. Agora você não vive mais para você. Agora você não mais pertence a você. E talvez, de tudo que eu falei e ainda vou falar nesse retiro, essa mensagem seja o ápice do entendimento do que acontece depois que nós somos salvos. Amém, meus irmãos? Então nós vamos olhar para esses versos e pensar um pouco mais sobre ele. E a primeira coisa é essa realidade que eu já introduzi. O Evangelho, ele muda o centro da nossa vida. No verso 15, Paulo fala: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Veja, isso aqui não é melhorar comportamento. Isso aqui não é abandonar pecados ou ajustar algumas áreas da vida. Isso aqui é muito mais profundo, porque é uma mudança completa de centro. Porque, meus irmãos, a verdade é que todos nós naturalmente vivemos para nós mesmos. Vivemos pensando em nós, no nosso conforto, na nossa existência, no nosso futuro, na nossa poupança, naquilo que eu quero comprar, naquilo que eu quero desfrutar, naquilo que a minha família quer experimentar, na viagem que eu vou fazer, no carro que eu vou comprar, no emprego que eu quero chegar, no cargo que eu vou alcançar, no sucesso que eu irei conquistar. E até quando nós fazemos coisas boas, muitas vezes o centro é sempre nós. É para o nosso conforto, é para o nosso bem, é para o nosso sonho, é para o nosso controle, é para a nossa glória, é para o nosso reino. O eu, ele governa o coração humano. E isso aparece em todo o tempo, nas suas decisões, nos seus relacionamentos, nos seus desejos, nas suas prioridades, até mesmo na sua própria religiosidade, porque é possível você usar toda a máquina religiosa da igreja para você continuar vivendo para si mesmo. Afinal, se você não for na igreja no domingo à noite cultuar ao Senhor, a sua semana vai ser uma semana estranha. Não é verdade? Porque você está pensando em si. O culto ao Senhor, que na verdade, no fim das contas, é em prol de você mesmo. O Evangelho, então, ele não entra para melhorar o nosso ego e apenas ajustar os nossos desejos, não. O Evangelho destrona o nosso ego. O Evangelho nos tira do centro de comando. Lembra lá do filminho Divertidamente? É esse filminho que tem lá todas as emoções? Tem lá a sala de controle. É Deus quem deve sentar ali, é Cristo quem deve sentar ali. E no final das contas, o que vai acontecer é aquilo que Ele quiser que aconteça.
O que Paulo está dizendo é: os que vivem, não vivam mais para si. Há uma radicalidade tão grande nisso, porque o Evangelho ele não ocupa mais um espaço, ele assume o centro. Cristo, meus irmãos, não veio para participar dos seus planos, para abençoar os seus projetos, para melhorar a sua história. Ele veio para se tornar o Senhor de tudo isso, dos seus planos, dos seus projetos, da sua história. Então, a verdadeira conversão, ela muda o eixo da nossa existência. E essa é uma das evidências mais profundas, essa mudança de centro. Cristo é o centro. Antes, a pergunta principal é: o que eu quero fazer? O que me faz feliz? O que eu vou ganhar com isso? Como que isso vai me beneficiar de alguma coisa? Agora a pergunta que surge é: Cristo vai ser glorificado nisso? Cristo vai ser honrado nisso? Vira e mexe, as pessoas me perguntam, né, pastor, é pecado ou não é pecado fazer isso? Pastor, eu tenho que tomar essa decisão, o que você acha? E agora, eu sempre respondo com uma outra pergunta. Qual que é a pergunta? Cristo vai ser honrado? Como é que você honra Cristo nisso? Porque no final das contas, é Ele quem deve ser honrado. E eu não estou dizendo que você perde a sua personalidade, a sua individualidade, quem você é. Não é isso. O ponto é que não viver mais para si significa que você não pertence mais a você. A minha vida agora tem um novo Senhor, um novo propósito, uma nova direção, um novo centro. Isso aparece em vários momentos da palavra de Deus. Tem o famoso texto: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne pela fé no Filho de Deus. Em outro momento o próprio Paulo vai dizer, eu gosto muito desse texto, ele fala: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Já parou para pensar nisso? Nem a sua morte é para si, se Cristo é o Senhor da sua vida. Ele vai dizer: porque se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. A conclusão é: quer pois vivamos, ou quer morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. A linguagem do Novo Testamento, ela sempre aponta para essa redefinição de existência, meus irmãos. Pastor, mas isso é muito radical. Pastor, mas aí complica. Não existe outra alternativa. Já já eu vou te mostrar que a motivação que nos é dada para fazer isso, ela é muito superior e suficientemente poderosa e plena para assumirmos essa radicalidade. Mas de fato é. Como eu disse no início, o cristianismo é para aqueles que desistiram da vida. Cristianismo é para aqueles que não querem mais saber de si mesmos. O pastor Henrique sempre contava uma história. Eu gosto dessa história. Ele fala que certa vez chegou um jovem para ele e falou: pastor, eu estou perdido. Ele: é mesmo? O que aconteceu? Ele falou: olha... Aí o cara começa a contar a história dele: ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O pastor: rapaz, e agora, não sei o quê. E agora? Isso aqui no final, meus irmãos, não sobrou nada. Aí ele pergunta: pastor, e agora? Aí o pastor virou para ele e falou assim: morre. Agora você morre. Como assim, pai? Agora você morre.
Deveria ter feito isso muito antes, mas é justamente essa a ideia. Cristianismo é desistir de si mesmo, meus irmãos. É entender que eu não pertenço mais a mim. E o grande problema é que muitas vezes nós queremos permanecer no controle, permanecer com a autonomia, permanecer com a independência, permanecer com o governo. Mas seguir a Jesus envolve justamente essa rendição. Se você não está disposto a isso, cristianismo não é para você. Então, os salvos e agora, ele recebe uma resposta muito clara. Qual é a resposta? Agora eu não vivo mais para mim. Eu sou salvo e agora a minha vida não é mais minha. Agora eu não sou mais o centro. Agora a minha existência mudou completamente. Então isso muda os meus objetivos, as minhas escolhas, os meus relacionamentos, a forma de eu enxergar o sucesso, a forma de eu enxergar o tempo, a forma de eu enxergar aquilo que é prioridade, a forma de eu enxergar a minha própria vida. Por quê? Porque Cristo é o centro. A conversão não é Jesus entrando na periferia da nossa vida. A conversão é Jesus assumindo o centro da nossa vida. Então, o Evangelho, ele não apenas melhora a nossa vida. Não é isso que o Evangelho faz. Por mais que a nossa vida fique muito melhor. Mas o Evangelho, ele cria uma vida completamente rendida a Cristo. Amém, meus irmãos? Aí surge uma pergunta, né? Como alguém consegue viver assim? O que pode motivar alguém a fazer isso? Como alguém pode se submeter a uma radicalidade tão grande? Como alguém deixa de viver para si mesmo? Como alguém desiste de si? Como alguém entrega o controle da sua própria vida? E Paulo responde isso. Na verdade, ele já respondeu isso, porque antes de exigir isso, ele nos dá uma motivação gloriosa para que você possa assumir essa, ou desassumir o centro da sua vida. Essa transformação, essa nova forma de existir, essa percepção do que o e agora, a minha vida não pertence mais a mim, pertence a Cristo, ela nasce de uma motivação que é gloriosa. Olha o que diz no verso 14. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Vocês já sabem, né, que eu vou pedir para a gente ler de novo, para vocês darem uma acordadinha. Eu não tá ninguém dormindo não, eu tô vendo aqui. Alguns estão se esforçando, né? Mas aí você fala alto, você dá uma acordada, amém? Amém, meus irmãos? Não que isso é garantia, porque uma vez eu estava recebendo um estudo de um senhorzinho que tinha lá na igreja, e ele dormiu dando o estudo para mim. Irmão Zemaro era o nome dele. Poucos aqui conhecem. Mas ele estava falando e simplesmente ele... Eu olhei para o Samuel, acho que era o Samuel que estava comigo. Acordou. Mas vamos lá. Amém, meus irmãos? Lá. 1, 2, 3. Julgando nós. Aleluia. Pois o amor de Cristo nos constrange. É isso que motiva Paulo.
a dizer que ele não vive mais para si mesmo, ou que nós não deveríamos mais viver para nós mesmos. Como que alguém entrega o centro da própria vida? Como que alguém deixa de viver para si mesmo? Como que alguém é verdadeiramente transformado ao ponto de mudar o eixo da sua própria existência? E isso só é possível quando nós somos profundamente constrangidos pelo amor de Cristo. Constrangidos é a ideia de ser dominado, de ser impulsionado, de ser tomado, de ser movido intensamente por algo. Paulo está dizendo que o amor de Deus tomou conta dele. Não é uma mudança que é produzida por um esforço, é alguém que foi tão impactado pelo amor de Jesus que ele não consegue continuar vivendo da mesma maneira. É importante entendermos, meus irmãos, que Paulo não está falando apenas de uma emoção humana. Não é alguém que está sensibilizado por uma mensagem bonita. Às vezes o evangelho é isso. Eu já vi muitas pessoas chorarem ao ouvirem o evangelho, porque o evangelho é uma mensagem muito bonita, e de fato é. Mas um filme também pode fazer chorar horrores. Eu preciso confessar, eu já vi filmes que eu falei, eu não posso chorar, eu não posso, mas eu não resisti. Eu sou homem, eu sou macho, não pode chorar. Você vê, né, lá um menino do pijama listrado, e não chorar, você tem um coração endurecido. Tem outro filme chamado Little Boy. Se você não chorava nesse filme, irmão, você precisa, pelo amor de Deus, você está beirando como é que fala lá? A pessoa que não tem mais, né, essas psicopatia lá, não sente emoção. Então o evangelho ele é uma mensagem bonita, mas o que Paulo está descrevendo não é isso. Por mais bela que é a mensagem do evangelho, o que Paulo está descrevendo é uma obra espiritual que acontece em nossos corações. É por isso que eu vivo e vou continuar vivendo orando, para que Deus abra os nossos olhos, para que Deus ilumine o nosso conhecimento, para que nós sejamos revelados por Ele. É Deus agindo num coração de tal forma que o amor de Cristo então é iluminado e é revelado, e você então é constrangido ao ponto de perceber que eu entendi, Cristo morreu por mim, logo a minha vida não é mais minha, é dele. Era para eu morrer, mas eu não morri. Por quê? Porque ele morreu. E isso é apenas a teoria. Eu posso ficar falando isso aqui milhões e sei lá quantas vezes for, mas se Deus não agir em você, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar, meus irmãos. É Deus quem tem que agir. Até porque ninguém abandona o trono da própria vida por força de vontade. Nós precisamos que Deus opere em nós, precisamos que o Espírito ilumine os nossos olhos, precisamos que Ele quebrante o nosso coração, precisamos que Ele desperte a nossa admiração por Cristo e torne o Evangelho vivo diante de nós. E é claro que para isso acontecer, precisa haver corações dispostos a isso. Eu tenho falado sobre essa verdade há muito tempo. Domingo passado eu preguei cegos que pensam ver. Estava lá os fariseus diante do próprio Cristo encarnado. E Jesus fala, o problema é que vocês veem, porque se vocês fossem cegos, é aí que vocês veriam, mas como vocês veem, então vocês não veem. Que isso, pastor? É isso. O problema é que você acha que vê. E por achar que vê, você nunca vai ver. Porque quem vê é aquele que conclui que não pode ver.
é aquele que é humilde de coração, é aquele que assume a sua dependência, é aquele que reconhece: Deus, eu sou cego, Deus, eu preciso que tu abra os meus olhos, Deus, por favor, se revele a mim, Deus, por favor, quebrante o meu coração, Deus, por favor, me faça ver a beleza da sua salvação, Deus, por favor, encante a minha vida com o teu evangelho. Ah, meus irmãos, eu duvido que se você fizer essa oração com uma postura de humildade diante de Deus, eu duvido que você não vai ser profundamente impactado pela obra de Deus em sua vida. Amém, meus irmãos? Então veja, porque o amor de Cristo nos constrange. Não é porque o pastor falou, não é porque a minha mãe falou, meu pai falou, não é porque há uma pressão, não é porque há uma culpa, não é porque há medo, não é porque os líderes ficam cobrando, não é numa tentativa de parecer espiritual, não é numa tentativa de não, eu preciso mudar para Deus me amar, não. Eu vivo para Ele porque eu fui constrangido por esse amor. E quando eu olhei para a verdade de que Ele morreu por mim, então eu percebi que não existe mais eu. A gente volta aqui porque eu preguei ontem de noite. Nós éramos mortos, perdidos, inimigos, escravos. De acordo com Tito, né? Trazendo à tona a gincana de hoje à tarde aí. Qual é a grande virada do Evangelho? Ah, é que eu estava morto e Ele me deu vida. Tudo bem, de acordo com Efésios. Mas de acordo com Tito, foi quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Mas os irmãos responderam certo, tá bom? A virada do Evangelho. Só não responderam de acordo com Tito. Mas é nesse momento que Cristo veio a nós, nos amou, nos perdoou, nos resgatou, nos trouxe para perto. E aí Paulo fala que Ele morreu por nós. E é tudo isso, esse amor demonstrado na cruz, que traz esse profundo constrangimento. A motivação desse constrangimento também não é apenas o fato de que Deus nos ama. Porque aqui eu preciso esticar um pouco mais esse raciocínio para você entender. Porque não é apenas o fato de Deus falar que te ama. Não é apenas a ideia de haver essa verdade que, olha, Deus ama você. A minha esposa, todas as vezes que eu faço alguma coisa errada e ela me questiona, aí eu falo: não, meu amor, mas eu te amo. Aí ela sempre fala assim: quem ama cuida. Tadinha, né? Às vezes eu não cuido como deveria. Ela fala: quem ama cuida. Aí ontem eu estava resolvendo algumas coisas do retiro, aí eu lembrei: quem ama cuida. Aí eu fiquei um tempão na fila da Paola Cakes lá e trouxe um bolinho de pote que ela gosta da Paola Cakes. Ela: ó, quem ama cuida. Eu falei: ganhei um pontinho. Mas o que Paulo fala, meus irmãos, é: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Ah, porque não pode julgar. Pode julgar, meu irmão. Amém? Tudo bem. Pode ou não pode julgar, meu irmão? Pode, meu, você está me julgando agora. E eu não preciso ser profeta para falar isso. Você está me julgando agora. Você está me julgando desde que eu comecei a falar. Desde que eu abri o culto. Desde que eu cheguei aqui, você começou a me julgar. Você olhou com a roupa que eu estou e você percebeu que eu estou muito bem arrumado, né? Estou bonito. Você me julgou. Foi um julgamento positivo? Foi. Talvez você pensou: não, o pastor não está combinando muito hoje. Me julgou. Você julgou o louvor. Você julgou a Aline. Todo mundo te julgou, Aline. Você foi julgada, porque
e te julga, meus irmãos. O julgamento não é o problema. Paulo está falando que você deve julgar. Você é constrangido pelo amor de Deus quando você julga alguma coisa. O problema do julgamento, meus irmãos, é o julgamento incorreto, é o julgamento errado, é o julgamento quando você não está em condições de julgar. É o famoso tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do irmão. Mas o que Paulo está falando é para você julgar. E você julga o quê? Que um morreu por todos. Então a matemática é muito simples. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Por quê? Porque um morreu por todos. Então, esse amor, quando compreendido, quando essa verdade desce ao coração, ela nos desmonta por completo. Porque eu percebo que ele morreu não porque eu era digno. Eu compreendo que ele morreu quando eu era pecador, quando eu estava longe, quando eu não merecia, quando eu era ímpio, quando eu era fraco, quando eu era soberbo, quando eu era inimigo, quando eu era filho das trevas, quando eu era filho do diabo, quando eu era nécio, quando eu era escravo. Aí quando eu julgo tudo isso, eu concluo que ele me amou. Eu concluo que eu fui profundamente amado sem merecer. Eu concluo que não havia nada em mim que merecesse o amor de Deus. Paulo vai dizer que você pode até morrer por alguém que é bom, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos inimigos de Deus. Aí o que acontece? Eu fico constrangido. E aí, tudo muda. Tudo muda. Aí, produz aquilo que nós vimos no verso 15. Eu não vivo mais para mim. Eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. A motivação muda. Então, meus irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Todo desenvolvimento da nossa salvação nasce como a resposta a esse amor. Então, quando eu busco a santidade, quando eu mortifico a minha carne, quando eu deixo que Deus assuma o controle da minha vida, permitindo que Ele me direcione e me guie a fazer coisas que talvez eu nem gostaria de fazer, quando eu luto contra o pecado, tudo isso é simplesmente porque eu fui constrangido pelo entendimento do amor de Cristo provado no fato de que um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Então o problema não é falta de regra. Certa vez, um conhecido meu, um amigo meu na época, ele falou bem assim: não, rapaz, é porque a gente conversando um pouco sobre questões de igreja e algumas questões de mudanças que existem de uma denominação para outra, e algumas denominações são mais exigentes em alguns aspectos, outras nem tanto. E aí ele falou comigo bem assim: não, rapaz, você precisa entender que existem alguns crentes que eles precisam de mais rigidez. Você tem que botar regra, porque se você não botar regra, ele sai da linha. Ele acaba pecando. Só que a verdade é que você não precisa sair da linha para pecar, meu irmão. Você pode pecar sem sair da linha que a religiosidade falsa estipula para você. O problema não é falta de regra. O problema é a falta de encantamento com a graça de Deus.
Porque quando o coração ele perde essa admiração, então a vida cristã se torna uma obrigação religiosa. Mas quando você entende tudo isso que eu estou há 45 minutos falando, é isso mesmo? Amém. Misericórdia, meus irmãos, esse relógio está maluco, ele não para. Mas, quando você entende isso, então, o cristianismo e viver a vida, ela não é mais uma obrigação. Você enxerga a cruz, a misericórdia, o perdão, o amor e a obediência, ela não é mais um dever. Ela se torna uma resposta de amor. Mesmo quando é difícil, mesmo quando eu tenho que lutar contra o pecado, mesmo quando eu tenho que mortificar a minha carne, mesmo quando eu tenho que aniquilar os meus desejos, eu faço isso por meio do Espírito Santo de Deus, que governa a minha vida. Então a santificação, ou o desenvolvimento da salvação, ela nasce desse deslumbramento com o amor de Deus. Quem foi alcançado deixa de viver para si e vive para Cristo. Então, a pergunta não é o que eu tenho que abandonar agora? Salvos, e agora? O que eu abandono? Né? Para de fumar, para de beber, para de ouvir música do mundo, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Não estou dizendo que você deve fazer essas coisas, né? Mas a questão é muito profunda, meus irmãos. Não é o que eu preciso abandonar, é como a minha vida pode girar em torno de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu vou ilustrar isso da seguinte forma, com a pedrinha que a Aline me deu para segurar a folha. Hoje não está ventando, mas a pedrinha vai ter uma utilidade. Antes, meus irmãos, você estava aqui, ó, no centro da sua vida. Você que manda, você que governa, você que controla. E muitas vezes você enxerga a vida e até mesmo os seus problemas dessa perspectiva. Eu que estou aqui, então todo mundo me machucou, todo mundo fez mal para mim. Não, a vida é injusta comigo. Não, as coisas acontecem só comigo. Não, pelo amor de Deus, não é possível, eu colei chiclete na cruz. Não é possível. E aí você vai... Salvos, e agora? Sabe o que acontece? Sabe qual que é o e agora? Você sai daqui e Deus vem para cá. É Ele. A Bíblia é só uma representação disso, porque ela é a revelação plena de Deus. É Deus quem toma o centro. Amém, meus irmãos? Eu só estou vendo aqui porque eu tinha mais um monte de coisa para falar, mas vou beber uma água enquanto eu penso aqui em como é que eu vou resumir isso. Ó, que isso, hein? Amém, meus irmãos. Queria ouvir todo mundo falando isso, né? Mas amém. Veja, meus irmãos. Então você conseguiu entender tudo que eu falei aqui até agora? Amém? Se você conseguiu entender, também já está ótimo. Toda a nossa vida pertence a Cristo. Não é o domingo, não é o culto, não é o retiro, não é o ministério, não é o momento religioso, é tudo. Então, desenvolver a salvação é não apenas mudar algumas partes da nossa vida, é deixar que Jesus seja o centro. Ele reina em tudo, meus irmãos. Ele é o rei nas nossas decisões. Ele é o rei no nosso pensamento. Ele é o rei no nosso coração. Ele reina sobre todas as áreas da nossa vida. Eu quero ler um texto, para eu adiantar e não tomar mais muito tempo. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. O que eu queria fazer aqui agora, é o último ponto já, tá, meus irmãos? Nós vamos concluir. Colossenses capítulo 3, verso 1. Desculpa que eu falei Colossenses capítulo 3. Colossenses. Você sumiu da minha Bíblia aqui, ó.
Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Paulo fala bem assim, vamos ler só o verso 1 todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja só, a lógica é que a partir do momento que eu fui ressuscitado, ou seja, que eu fui salvo, ele mostra uma nova forma de viver. É uma nova forma de viver. Paulo vai continuar falando aqui, nesse capítulo 3, ele vai falar sobre abandonar a mentira, abandonar a impureza, abandonar a ira, abandonar a maldade, abandonar a linguagem destrutiva. E aí ele continua mostrando que viver para Cristo não é limitado a apenas aquilo que eu devo abandonar, mas ele vai começar a dizer, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de paciência, de amor. Então, o Evangelho ele tem essa completude de que se eu fui ressuscitado com Cristo, eu não apenas deixo, mas eu começo a viver uma nova forma de vida. Por quê? Porque a minha forma de existir neste mundo mudou, meus irmãos. Desenvolver a salvação é entender que o centro da minha existência não é mais eu, mas é Cristo. Então tudo que eu vivo nesse mundo, eu vivo de forma diferente. Eu trabalho, eu estudo, eu descanso, eu me relaciono, eu faço planos, eu vivo a rotina, mas tudo isso acontece sobre o senhorio de Cristo. É Ele que guia todas as áreas da minha vida e todas as decisões que eu tomo dentro daquilo que eu preciso viver enquanto eu ainda estou aqui, é numa perspectiva do fato de que eu fui ressuscitado com Cristo. E agora o meu foco não é nessas coisas aqui, mas é nas coisas de lá. E isso transforma como eu vivo o aqui e o agora. Amém, meus irmãos? Agora, aí Paulo, ele desenvolve esse raciocínio em Colossenses capítulo 3. Aí vai para o 17, Felipe. Aí ele conclui, né? Conclui não, mas assim, ele conclui esse raciocínio aqui, mostrando isso que eu estou dizendo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele. É o que a gente faz? É o que, meus irmãos? Tudo. Tudo. Pastor, o que é tudo? É tudo. Pastor, o que significa no grego tudo? Né? Eu e a Aline estava aqui hoje discutindo o grego. Né, Aline? Eu ia discutir no grego mesmo. A gente sabe mal o português, mas a gente discute, né, Aline? A gente conversa, a gente lê. O que significa tudo no grego? É tudo, meus irmãos. É tudo. Aqui é tudo. Não é parte, mas tudo. Tudo pertence a Cristo. Amém, meus irmãos? Agora eu vou concluir então. A pergunta é muito simples. Quem é que está no centro da sua vida? O Evangelho ele vem para mudar completamente a direção da nossa existência. Salvos, e agora? Agora eu não pertenço mais a mim. Agora eu pertenço a Cristo. Jesus não morreu para ser um complemento na sua vida. Jesus não morreu para ocupar um espaço na sua vida. Jesus não morreu para ter uma participação periférica na sua vida. Jesus morreu para ser o Senhor da sua vida, porque Ele morreu no seu lugar, para que a sua vida não seja mais vivida para você, mas para aquele que por você morreu e ressuscitou, e o nome dele é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a essência da vida cristã, um povo que foi amado, alcançado, transformado, constrangido, ao ponto de não mais viver para si, mas para Cristo. Então, os salvos
E agora recebe essa resposta. Agora eu vivo para Ele, na igreja, na família, no trabalho, no relacionamento, nas rotinas, no secreto, porque desenvolver a salvação é justamente isso. Aprender dia após dia que a minha vida não é minha, ela é de Cristo. Amém, meus irmãos? Salvos e agora? Agora eu pertenço a um povo. Agora a minha vida não é mais minha. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, se revele a nós. Como eu disse no início, essa mensagem, ela pode ser dita, pode ser pregada, pode ser falada quantas vezes eu quiser e puder. Mas se o Teu Espírito não agir em nós, nós estaremos perdidos. Eu sei, Deus, eu sei que Tu podes fazer algo extraordinário. Nós não precisamos de barulho, nós não precisamos de música de fundo, nós não precisamos de apelos emocionais, nós não precisamos de experiências psicossomáticas para levar alguém a tomar uma decisão envolvida por uma experiência de luzes e músicas. O que nós precisamos é da obra do Teu Espírito em nós. E isso acontece por meio da palavra. Então, por favor, Deus, nos ajude. Por favor, Deus, se revele a nós. Por favor, abra os nossos olhos. Por favor, nos constranja com o Teu amor. Por favor, nos faça entender a verdade de que o Senhor morreu por nós, para que nós não vivamos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E esse é Tu, ó Senhor Jesus. Faça algo em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.